O tecido muscular é formado por células alongadas chamadas fibras celulares, ou miócitos, muito especializados e capazes de alterar seu comprimento. Cada músculo do organismo é composto de várias fibras musculares, em geral, dispostas paralelamente umas às outras, com pouca ou nenhuma matriz extracelular entre elas. Ao diminuírem de comprimento, em conjunto e ordenadamente, as fibras musculares produzem a contração muscular. O citoplasma das fibras musculares é marcado pela presença de miofibrilas, fibras musculares constituídas principalmente por duas proteínas filamentosas, a actina e a miosina. O tecido muscular é classificado em 3 tipos: o estriado esquelético, estriado cardíaco e não estriado, também chamado de liso. O tecido muscular estriado esquelético, que se prende aos nossos ossos e tem uma contração voluntária, ou seja, esses músculos são contraídos somente quando nós queremos. O tecido muscular estriado cardíaco é encontrado no coração e, diferentemente do tecido muscular estriado esquelético, não possui movimentos voluntários, e sim involuntários, contraindo-se de forma rápida e ritmada. O tecido muscular liso, assim como o tecido muscular estriado cardíaco, tem contração involuntária e pode ser encontrado nas paredes dos órgãos internos, como intestino, útero, estômago e etc. O tecido muscular estriado apresenta estrias escuras perpendiculares ao eixo longitudinal da célula, ausentes no tecido muscular liso. O tecido muscular estriado esquelético é formado por fibras musculares longas e cilíndricas, onde as fibras musculares apresentam estrias transversais claras e escuras alternadas que refletem a disposição da actina e da miosina no citoplasma. O tecido muscular estriado cardíaco possui fibras cardíacas menores que as fibras esqueléticas, complicadas e contém apenas um único núcleo na região central do citoplasma e estão unidas fortemente pela ação do disco intercalares, os quais são agregados de junções intercelulares complexas. Como as fibras esqueléticas, elas apresentam estrias claras e escuras em função da disposição dos filamentos de actina e de miosina. O tecido muscular não estriado não apresenta as estrias claras e escuras presentes no tecido muscular estriado. Ele é composto de células fusiformes com apenas um núcleo, em geral na região central do citoplasma, e constitui os músculos lisos presentes em grande variedade de estruturas do corpo, como a parede do intestino, os ductos respiratórios e os de algumas glândulas, o útero e as paredes dos vasos sanguíneos. As lesões musculares são uma das principais causas de afastamento dos praticantes de atividade física dos seus treinos. Apesar disso, elas não são privilégios somente dos atletas amadores e profissionais, pois qualquer pessoa pode estar sujeita a uma lesão muscular enquanto realiza suas tarefas do dia a dia. As principais lesões musculares são estiramento, distensão, contusão e ruptura. O estiramento muscular é classificado como uma lesão de grau 1 e não envolve o rompimento de uma grande quantidade de fibras musculares. Normalmente, também não ocorrem hematomas. Na realidade, o que ocorre é que as fibras são alongadas exageradamente, causando uma dor tópica e que pode piorar com o esforço físico. A falta de alongamento e aquecimento e exagero na atividade física são alguns dos fatores que podem causar o estiramento muscular. A distensão é uma lesão muscular muito semelhante ao estiramento, causada por um alongamento excessivo das fibras musculares. Ela se diferencia do estiramento porque, na distensão, envolve um rompimento de uma quantidade maior de fibras musculares. De acordo com a quantidade de fibras lesionadas, a distensão pode ser de primeiro, segundo ou terceiro grau, sendo a mais comum a distensão de segundo grau, que envolve o rompimento de até 50% das fibras musculares. As principais causas da distensão são o uso excessivo da musculatura, a contração exagerada e mau uso do músculo e a prática de alguns esportes sem a técnica adequada. Bastante comum entre jogadores de futebol, a contusão muscular é considerada uma lesão traumática aguda, causada pelo choque de algum objeto ou alguém sobre o músculo. A contusão muscular pode ser classificada como leve, moderada ou grave, de acordo com a severidade do choque e do tempo necessário para a recuperação. Na contusão leve pode haver ou não edema, e normalmente a dor diminui em pouco tempo.
Nos casos de contusão moderada e severa, a dor é intensa e há infiltração de sangue nos tecidos anexos ao músculo, causando edema e um grande hematoma. A ruptura muscular são exemplos de lesões musculares causadas por fatores intrínsecos, ou seja, não envolvem um trauma direto ao músculo. A ruptura envolve o rompimento total das fibras musculares, sendo a menos comum das lesões, onde praticamente 90% de todas as lesões musculares são contusões ou estiramentos.